Levítico capítulo 6, versículo 10. Muito obrigado aí, pessoal da multimídia, viu? Valeu mesmo, obrigado. Levítico capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Diz assim: o sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará cinza quando o fogo houver consumido do holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Versículo 11: depois de expirar suas vestes, e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O versículo 12: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E finalizando o 13, que todo mundo conhece: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Há um segredo nesses versículos, e o segredo necessariamente não é o fogo, porque independente se alguém gosta do fogo do Espírito ou não, o fogo sempre existirá. Mas o segredo é: o fogo arderá continuamente. A pergunta é: como é que a gente faz para que o fogo continue ardendo continuamente sobre o altar? E antes que alguém possa pensar de que essa era uma mensagem apenas para a antiga aliança, eu quero lembrá-los sobre 3 verdades importantes. A primeira verdade é que esse sacerdote que se fala era realmente um líder que representava ele e o povo diante de Deus. Mas nessa nova aliança, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele fala sobre o sacerdócio universal de todos os crentes, e ele diz: vós sois a geração eleita e o sacerdócio real. Isso quer dizer e significa que todos aqui são sacerdotes de Deus, sejam homens ou mulheres, novos convertidos ou veteranos de igreja, todos são sacerdotes. A carta escrita aos Hebreus capítulo 10 diz que hoje nós temos um novo e vivo caminho conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Ainda que eu ore por você, ainda que eu interceda por você, e esse é o papel de um pastor, a intercessão pelas ovelhas, mas você não precisa necessariamente precisar de mim para orar por você. Você também tem acesso direto a Jesus para falar com Ele. Não precisamos mais de um mediador, de Pedro, de Maria, de fulano, de ciclano. Nós temos um acesso livre a Jesus, porque todos nós fomos chamados nesse tempo como sacerdotes. Nessa nova aliança não é mais um sacerdote que fica mediando com o povo, mas todos são sacerdotes e uns oram pelos outros. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. Isso mostra que todos temos acesso a Deus. A segunda verdade é que o altar que ele está dizendo era o altar de incenso. Era o móvel mais alto dos 6 móveis que ficavam no tabernáculo, seja no pátio, seja no santo lugar e no santíssimo lugar. Mas esse lugar era um lugar onde colocava o sacrifício, esse sacrifício subia como cheiro suave às narinas de Deus. Esse altar não existe mais. Pastor, onde está esse altar? É só você olhar para o lado, atrás ou à frente de você, e você vai descobrir onde está esse altar. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ele diz: não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus? Esse altar é você, é aquele que recebe o fogo do alto, onde o Espírito Santo de Deus habita, um altar ambulante na presença de Deus, e sobre este altar é que sai um cheiro suave às narinas de Deus, por meio dos nossos louvores e por meio da nossa adoração. A terceira verdade é que ele fala sobre o arraial, o lugar onde esses sacrifícios aconteciam. Havia o tabernáculo no meio, e as 12 tribos, elas eram organizadas ao redor do tabernáculo. Aquele era chamado arraial do povo de Deus. Em Números, no capítulo de número 9, versículo 15 e 16, diz que quando a nuvem da glória de Deus vinha sobre o tabernáculo durante o dia, imagine essa visão: durante o dia era uma nuvem, mas durante a noite era uma nuvem com uma coluna de fogo.
Irmãos, imagine um fenômeno onde uma coluna de fogo de centenas de metros de altura descia do céu e pairava em cima da tenda do testemunho. Ali era dizer que enquanto aquela coluna de fogo estava ali, era manifestação da glória de Deus sobre o povo, porque pairava em cima do propiciatório da Arca da Aliança. Mas hoje existe um arraial. O arraial que é a igreja, o arraial do povo de Deus. É neste arraial que nós trazemos nossos sacrifícios. Nós não trazemos bode, nem ovelha, nem pombinhos. Mas em Romanos capítulo 12, versículo 1 a seguir, ele vai nos falar que nós temos um culto, que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E nesse arraial dos santos, existe um altar que é a sua vida, e neste arraial dos santos, todos são sacerdotes, e neste arraial do santo, o Espírito Santo é que mantém o fogo aceso em nossos corações. A pergunta que se faz e é o tema dessa ministração, vai aparecer aqui um cartaz muito bonito, de uma pessoa muito elegante aqui, não sei porque está demorando, brincando, mas aí está dizendo, mantenha o fogo aceso. Qual o segredo para que a gente mantenha o fogo ardendo continuamente sobre o altar? E eu quero contar hoje com os crentes pentecostais que estão aqui na igreja hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão. Por quê? Porque a primeira coisa, para que o fogo continue sobre o altar, é tirar as cinzas. Pastor, o que é cinza? Cinza é tudo aquilo que apaga o fogo de Deus em nós. Tirar as cinzas é tirar aquilo que já queimou. Tirar cinzas é tirar a brasa que não serve mais. Antes era lenha, agora virou cinza. Antes trazia fogo, mas agora virou cinza. E tem muita gente, que não tem ninguém aqui assim, mas tem muita gente que está vivendo apenas de movimentos passados. Mas movimentos que não estão debaixo do fogo, eles deixam de ser movimentos e eles se tornam monumentos. Evan Roberts foi um jovem, um grande avivalista, que trouxe um grande avivamento no país de Gales. Para você ter ideia, o avivamento foi tão estrondoso, e se você procurar no YouTube, coloque Evan Roberts, avivamento no país de Gales, e você vai ver que a liga de basquetebol daquele país teve que parar, porque não tinha mais esportistas para jogar, e o povo estava orando nas igrejas. O comércio tinha hora para fechar, porque às 7 horas da noite, as igrejas tinham centenas e milhares de pessoas nas praças e lugares, orando e buscando a glória de Deus. Enquanto esse avivamento corria por aquela nação, pessoas eram curadas, transformadas, haviam conversões em massa, e grandes coisas aconteceram no país de Gales. Mas a igreja, ou as igrejas onde tudo isso aconteceu, quando chega no país de Gales, essas igrejas só existem apenas como patrimônio histórico e cultural. O avivamento foi embora. O movimento se tornou monumento, porque o fogo apagou. Se alguém aqui já foi a Londres, sabe que em Londres aconteceu um dos maiores avivamentos do mundo. Nós estamos falando de grandes homens de Deus e mulheres de Deus, que foram pioneiros do avivamento na Europa, seja em Londres, na França, na Suíça, são palcos de avivamento. Mas hoje as igrejas na Europa estão se tornando boates, danceterias, lanchonetes e restaurantes. O fogo que um dia manifestou naquele lugar, o avivamento que tocou a vida de milhares de pessoas, esse avivamento foi embora. Porque o movimento que não tem fogo se torna monumento, e o avivamento que não tem fogo se transforma em museu. A questão não é se tem fogo, a questão é se nós estamos mantendo o fogo aceso na nossa vida. E para manter um fogo aceso na nossa vida, nós precisamos tirar as cinzas. Não adianta você dizer, pastor, eu fui um homem muito usado por Deus, eu fui uma mulher muito usada por Deus. Mas se isso só ficou no passado da sua história, só é algo nostálgico e que traz um pouco alegria, não deveria trazer apenas alegria, mas deveria trazer uma incomodação espiritual. De tal forma que nós não podemos viver daquilo que o Senhor fez no passado, mas começar a viver aquilo que o Senhor quer fazer nesses dias e continuar fazendo na nossa vida e na nossa história. Lembre-se que uma coisa é despertamento e outra coisa é avivamento. Despertamento é o prelúdio de um avivamento. O despertamento não é um avivamento. Alguém está comigo em nome de Jesus? Despertamento não é avivamento. Ezequiel 37,
Quando Ezequiel lança uma palavra sobre os ossos secos, o texto diz que houve um ruído e um barulho, no versículo 7. Eles se juntaram, ossos com ossos, pele, e vieram nervos e carne. Mas quando Deus olhou dos céus, apesar do barulho, estavam mortos. Deus diz: eles estão mortos, eles só são cadáveres. Mas eles fizeram barulho. Irmão, barulho que não transforma não serve, porque barulho não traz poder, é o poder que traz o barulho. Para que o barulho venha transformar, é necessário que haja avivamento verdadeiro. Mas depois que eles fizeram barulhos, que foi o despertamento, só depois veio o avivamento. Pastor, o que é avivamento? No hebraico ou no grego, avivamento significa trazer à vida aquilo que está morto. Eles estavam mortos, cadáveres bonitos, espalhados. Mas quando o Espírito Santo veio, a partir do versículo de número 9, eles ficaram em pé. Um exército grande em extremo. Porque tem gente que chora porque despertou, mas o choro só dura um culto. Depois de uma semana a pessoa está morta espiritualmente. Tem gente que diz: eu vou para o congresso tal, porque quando eu for para o congresso eu vou ser avivado. Eu vou para o encontro com Deus, porque se eu for para o encontro com Deus, meu Deus, a minha vida vai ser transformada. Irmãos, não adianta ir para congressos, para encontro com Deus e para cultos, só para ser alguém que vai, o termo seria degustar culto, consumidores de culto. Mas se não houver um coração pronto, arrependimento, quebrantamento, pureza e santidade, você pode passar por campanhas, congressos, para conferências e para encontros com Deus, mas se você não persistir buscando a presença de Deus, você vai esfriar. E a culpa não é de Deus, a culpa não é da liderança, a culpa não é do Espírito Santo, é você que tem que manter o fogo do Espírito aceso na sua vida. Em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 6, a parábola diz: à meia-noite ouviu-se um grito. À meia-noite fala-se da última hora. O grito fala de um despertamento, porque às 10 estavam dormindo. Perceba que mesmo aquelas 5 que tinham azeite na lamparina também estavam dormindo. O grito vem para despertar, mas despertamento que não tem fogo não se transforma em avivamento. Despertamento que não tem fogo só se torna um movimento barato. Eu conheci gente, irmão, nesses 30 anos que eu sirvo a Jesus, que veio chorando no altar, que disse: eu quero mudar de vida, mas 3 dias depois estavam no mundo mais uma vez. Eles despertaram, mas só 5 tinham azeite na lamparina. Precisavam manter o fogo aceso da glória de Deus. Então não adianta você vir só para um culto, apenas ver o que o lustre é bonito, o telão é bonito, a mensagem é boa, o louvor é legal, o som está bom, mas se você não tiver um desejo pela glória de Deus, não vai adiantar nada. Você vai entrar vazio, vai sair mais vazio ainda, porque você veio por causa de estrutura e por causa de pessoas, mas quando nós estamos vindo pela glória de Deus, essa glória de Deus vai nos tocar. O pastor Hernani Santos, não é Hernandes, o presbiteriano, o pastor Hernani diz: todo avivamento toca quem tem desejo por um avivamento. Todo avivamento toca quem tem o desejo por um avivamento. Uma pessoa que quer Deus, ela luta por essa glória de Deus, ela busca essa glória, ela deseja essa glória, ela garimpa essa glória. Ela vai lutar com todas as forças, porque ela diz: eu preciso, eu repito, quando vier para a igreja, venha com um plano de ação, faça como Jacó: eu só sairei dali depois que o Senhor me abençoar. Eu pisei nessa igreja hoje, não foi por acaso, há uma glória de Deus, eu quero viver algo novo em Deus, eu preciso receber algo de Deus, eu não posso ser mais um na multidão, eu quero realmente tocar o coração de Deus, eu preciso andar debaixo da glória de Deus. Mas para isso eu preciso tirar as cinzas. Se alguém aqui é bom em churrasco, não é o meu caso. Se tiver cinza, o fogo não pega. Eu vou repetir: se tiver cinzas, o fogo não pega. Mas sabe, irmãos, o fogo não se apaga de um dia para outro. O fogo não se apaga de um dia para outro.
Em Juízes, no capítulo 14, versículo 8, sai do celular e olha para cá, por favor, irmão. Em Juízes, capítulo 14, versículo de número 8, fala de um homem chamado Sansão. A palavra hebraica do seu nome quer dizer ensolarado ou sol. Por que o nome dele é sol, pastor? Porque sol aquece, sol ilumina, sol brilha. Era um tempo de trevas espirituais. Deus estava levantando Sansão para dizer: você vai brilhar sobre este povo. Brilhar aqui era, você vai ser um instrumento de avivamento sobre este povo. Você vai aquecer o coração deste povo. Mas Sansão não manteve o fogo aceso. Olha o capítulo 14, versículo de Juízes: apartando-se do caminho. Você sabia que Sansão foi o homem que mais recebeu visitações do Espírito Santo na antiga aliança? Se existe uma outra pessoa que recebeu visitações do Espírito Santo na antiga aliança, nós não sabemos. A Bíblia relata que ele recebeu visitações do Espírito Santo. Você sabia que nem Davi foi visitado pelo Espírito Santo como Sansão foi? Você sabia que nem Abraão teve visitações do Espírito Santo como Sansão? Você sabia que nem Elias, o profeta do fogo, recebeu visitações do Espírito Santo como Sansão? Toda vez que Sansão se movia, o Espírito Santo vinha sobre ele. Mas ele foi se apartando do caminho. Sabe como é que a gente se aparta do caminho? Sabe como é que as cinzas continuam, a gente nem percebe? Tem culto quinta e domingo. Quinta eu não vou, domingo eu vou. Mas já vai não dar domingo, eu vou na outra quinta. Por que, para que tanto culto? Aí você lê a Bíblia hoje. Aí você diz: eu não vou ler amanhã, porque eu já li ontem. Para que tanto ler Bíblia? Aí tem um jejum da igreja. Ah, mas pastor nem está vendo que eu estou jejuando. Eu não vou jejuar não. E você diz: para que tanto jejum? Para que tanta oração? Para que tanta Bíblia? Para que congregar? A igreja sou eu. Tem um bocado no inferno com essa conversa. A igreja sou eu. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E é bíblico, ele não habita, mas ele vem. Ele não habita, mas ele visita. Ele não habita, mas ele opera. Ele não habita, mas ele manifesta a glória dele. E a gente começa a se cansar de culto, cansar de Bíblia, cansar de jejum, cansar de louvor. Daqui a pouco está ouvindo aquelas músicas. Porque está ligando para ele, pensa em mim, liga para mim. Não liga para ele. Ei, agora essa aqui é direta mesmo que eu vou mandar. E daqui a pouco está na dança do tigrinho. Tigrinho para lá, tigrinho para cá, tigrinho para lá, tigrinho para cá. A orelha de gente que eu sou agora, tenho certeza. Essa não foi nem direta, foi direta. E a gente vai se afastando. Aí, para poder compensar ou ludibriar a nossa alma, o problema é o pastor. Não, o problema é o líder que não me ligou. O problema é a esposa que não está orando por mim. Então eu tenho que apontar os erros, porque o fogo apagou e a cinza está lá, e eu vou me apartando do caminho sem perceber. E quando eu menos perceber, eu já abri mão de princípios, de conceitos. Aí daqui a pouco eu começo a ter uma visão carnal e dizer: para que aquele irmão fica gritando daquele jeito? Para que ele fica dando glória? É porque é novo convertido. Eu não, eu já sou maduro. Sou macaco velho de crente. Não preciso pular desse jeito, para glória a Deus desse jeito, chorar desse jeito, ficar cultuando desse jeito. E aí daqui a pouco a gente vai se apartando do caminho. Irmão, sem oração, está doendo, eu sei, mas sem oração, sem palavra, sem jejum, não tem vida espiritual que se consolide na presença de Deus. Não adianta você vir para a conferência e não ter uma vida de oração, de jejum, de consagração. Você vai ser só um crítico da igreja, como tem muitos críticos da igreja ultimamente. Mas eu quero que você entenda que quando você critica a igreja, você está criticando a noiva de Jesus. E um dia você vai se apresentar a Jesus para responder a todas essas coisas. Mas não venha para a igreja para ficar vendo a vida dos outros, ou se alguém está cantando ou deixou de cantar. Venha, porque você e eu, nós precisamos manter o fogo da glória de Deus aceso. Tirar as cinzas. Porque quando a gente perde o fogo, a gente só fica nas cinzas. Quando a gente perde o fogo do Espírito, não tem mais oração, não tem mais nada. Nós ficamos frios, secos, desérticos. E aí o diabo, que é miserável, eu falei hoje pela manhã, o diabo não fica quieto. Eu falei que o diabo é igual um menino pirracento.
corre para um canto, corre para outro. Toda vez que o diabo aparece na Bíblia, ele não está quieto. De onde tu vem, Satanás? De rodear a terra e passear por ela. O diabo fica futucando, não tem? Aquele trem que futuca? O diabo fica futucando, para ver se você cede ou não cede. O diabo não fica quieto. Aí se você deixou de congregar uns 3 cultos, e o pastor Jorge ligou para as 40 pessoas essa semana e faltou 3 cultos. Se faltar 3 cultos, aí você diz, eu não vou para a igreja não. Quem sou eu para Deus me aceitar na igreja? Aí daqui a pouco você não ora mais. Eu tenho até vergonha de falar com Deus. Meu Deus, eu estou tão errado com Deus. Aí você já não ora mais, já não congrega mais, já entra no seu mundo cheio de culpa e o diabo. É isso mesmo. Nós estamos na parceria, na sociedade. E assim vai acontecendo. E vai esfriando, esfriando, esfriando. Daqui a pouco, olha como o inimigo é. Daqui a pouco, você está fazendo coisas que um dia você condenava. Daqui a pouco você está em lugares que você nunca imaginou que estivesse. Daqui a pouco você está em pecados tão nojentos, que quando você chega em casa, que as escamas caem dos ossos, você diz, um dia eu estava no altar adorando a este Deus, olha o que eu estou fazendo da minha vida. Porque você deixou que o fogo se apagasse. Aí o diabo coloca ofensa, decepção no teu coração, frustração, coloca gente que não ouve mais Deus, para começar a falar coisas no seu coração, que a igreja é isso, que o pastor é isso, que o irmão falou isso, e você começa a receber todas essas coisas, e começa a esfriar, e começa a olhar a igreja com outra visão, e Deus está dizendo, o fogo não pode se apagar. Você sabia, irmãos, que enquanto eu estou pregando aqui, tem gente fazendo pirraça aqui agora? Sabem que enquanto eu estou pregando aqui, tem gente que está dizendo assim, não estou nem aí para isso. Veja como o diabo é usado, olhares acusativos, porque tem gente que o fogo já se apagou, e está vivendo só de outras coisas que não é a palavra, porque quem anda na palavra, nunca vai abrir mão da presença e do fogo do Espírito Santo. Tem que tirar cinzas. Essas cinzas, elas precisam ser arrancadas, para que a glória do Senhor se manifeste em nome de Jesus. Pastor, e eu repito, o que são cinzas? Cinza é tudo aquilo que apaga o fogo. Aí eu pergunto para você, quais são as cinzas que estão apagando o fogo de Deus no teu altar? Quais são as cinzas que estão tirando a presença de Deus da sua vida? Ninguém se desvia de uma noite para o dia, o fogo não se apaga de uma hora para outra, o fogo vai se apagando aos poucos. Irmãos, eu repito, são 30 anos de crente, eu ensino em seminários, ando com pastores, lidero pastores, e vou lhe garantir uma coisa, não existe vida cristã sem oração. Eu não sei o que estão fazendo a igreja ultimamente. Estão mudando muitas coisas na igreja. Estão tirando a oração da igreja. Estão arrancando o jejum da igreja. Estão tirando a palavra da igreja. Tem lugar que as pessoas não abrem mais a Bíblia. Esse dia eu fui para um culto de uma igreja que, vocês vão entender, eu não vou falar numa igreja, mas vocês vão entender. É uma igreja que historicamente é a maior igreja pentecostal do Brasil. Eu fui numa igreja dessa, foram 2h30 de culto, não teve pregação da palavra, e eu com alguns pastores lá, falei assim, vai pregar, que hora para lá que vai ter a palavra? Não teve pregação da palavra, teve louvor, gente falando, político falando, um bocado de coisa, mas não abriram a Bíblia, não teve palavra. O que estão fazendo com a igreja, irmãos? Irmãos, se não tiver oração, acabou sua vida espiritual. Se não tiver isso aqui, acabou a vida espiritual. Isso aqui sustenta a crente, é Bíblia. É jejum, é matando a carne. Porque se deixar a carne toma conta da nossa vida. É oração, jejum e consagração. Tem que tirar cinzas. E aí eu te digo uma coisa. Tem que terminar. Aí eu te digo uma coisa. Tolerância zero para aquilo que está roubando fogo na sua vida. Eu vou repetir, tolerância zero. Se você viu que não suporta mais aquilo, abra mão. Se é o teu trabalho que está te impedindo, então peça a Deus a outra porta, Deus vai abrir. Se é a faculdade que está roubando fogo da glória de Deus, ou muda de faculdade ou muda de curso. Pastor, irmãos, é melhor você mudar de curso do que você perder a eternidade e ficar longe de Deus, em nome de Jesus.
Se é pornografia que é um vício para você, então sai daqueles grupos que colocam coisas sedutoras. Se existem filmes que são sexuais, não assistem. Fuja de tudo aquilo que está arrancando o fogo de Deus na sua vida. Tire as cinzas hoje do teu altar. A segunda verdade, tem que correr aqui. Segunda verdade, o versículo, Levítico 6, e versículo de número, deixa eu ver aqui o versículo de número 10. O sacerdote vestirá sua túnica de linho sobre a pele, vai levantar a cinza, mas quando houver o fogo consumido o holocausto, e porá junto a este. Levítico 6, versículo 11, depois despirá suas vestes e porá outras vestes. Alguém aqui já fez churrasco e teve que tirar cinzas? Quem já tirou cinzas? Só para ver quem é churrasqueiro. Quem tirou cinzas do cinza suja tudo. Cinza suja tudo. Sabe por que nós temos que tirar cinza? Porque uma vez que nós estamos em Cristo, nós não temos as velhas roupas do mundo. O sacerdote, quando ele vai mexer nas cinzas, ele coloca uma roupa, mas quando ele vai mexer no altar, ele tira a roupa de cinza e coloca roupas novas. Porque tudo na nossa vida tem que passar pelo altar. E eu repito, quem tem altar não precisa de púlpito, quem tem altar não precisa de microfone, quem tem altar não precisa ter o nome no cartaz, quem tem altar não precisa ser noticiado ou lembrado. Não, irmão, quem tem altar sabe que tem altar. E não precisa ninguém falar, eu estou vendo, irmão, quem é de Deus, quem discerne as coisas do Espírito, sabe quem é de Deus e sabe quem não é de Deus. Deus testifica. É por isso que eu fico muito tranquilo com algumas coisas em relação a mim, porque quem é de Deus fala, é homem de Deus. Se não for homem de Deus, vai dizer, não é homem de Deus, porque o Espírito testifica com a pessoa quem é de Deus e quem não é de Deus, irmãos. Agora tem muita gente que tem que tirar a velha roupa do mundo e receber vestes novas de justiça, de pureza e de santidade. E às vezes isso é até com sacerdotes, com liderança. Olha em Zacarias capítulo 3, versículos 3 ao 5. Zacarias capítulo 3, dos versículos 3 ao 5. Josué vestido de vestes, as vestes estavam o que de Josué? Sujas. E ele estava lá diante do altar com vestes sujas. E ele estava diante do anjo de Deus. Versículo, pode seguir. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe essas vestes sujas, porque não pode estar no altar com as vestes sujas. Uma vez nós fizemos uma reunião com o Balso, dissemos isso: se sua vida está longe de Deus, está em pecado, cuidado, porque a sua vida respinga nas outras pessoas. As vestes estão sujas, e tem gente pregando com veste suja, cantando com veste suja, evangelizando com veste suja, dizendo que está fazendo a obra de Deus com a veste suja. Deus vai tirar suas vestes sujas e vai colocar vestes limpas, vestes novas, vestes de santidade. Você me aguenta mais um pouco nessa palavra, porque o Espírito Santo está aqui, irmãos. O fogo do Espírito Santo de Deus está aqui. E eu quero profetizar que esse ano não termina sem Deus trazer algumas coisas à tona. Deus vai clarear muitas coisas na sua vida. Ele vai tirar da sua vida quem tem vestes sujas, e vai trazer para a tua vida quem tem vestes novas e vestes limpas. Esse ano não precisa terminar para que você diga: a partir de 2026 eu vou ser um homem de Deus. Não, seja um homem de Deus a partir de hoje. Seja uma mulher de Deus a partir de hoje. Tenha uma nova vida em Deus a partir de agora. O versículo 5. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa. E puseram uma mitra limpa e colocaram nele roupas limpas. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Preste muita atenção nesse versículo, é importante. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. Tem uma condição: ao que vencer. Nem todo mundo que está na igreja vai ser salvo. Nem todo mundo que está no louvor, diaconato, intercessão, cantando, pregando, vai ser salvo. Você pode enganar o pastor, mas não engana Deus. Você pode enganar a família, mas não engana Deus. Deus sabe quem é dele e quem não é. A veste pode estar
pode estar, a sua veste material, física e humana pode estar limpa, mas por dentro pode estar tudo sujo, e Deus não quer que permaneça sujo. Mas ao que vencer, eu dar-lhe vestes novas. Lembra de Eclesiastes 9:8? Em todo o tempo sejam alvas as vossas vestes, e nunca falte óleo sobre a vossa cabeça. O sacerdote, quando ele vai mexer com cinza, ele tira as roupas velhas, mas quando ele vai para o altar, ele coloca roupas novas. Já percebeu que o pecado expõe a nossa vergonha? Meu irmão, eu vou repetir, isso aqui não é jargão, mas o Espírito Santo de Deus está aqui. O Senhor está nos confrontando hoje para uma vida de santidade. Quando o homem caiu no jardim, ele procurou o que para vestir suas vergonhas? Folhas de figueira. Porque folhas de figueira são perecíveis, iriam murchar. Eles querem esconder a vergonha, porque não tinham vestes novas. E por causa do pecado do homem, hein, pastor Robson? Tem que matar um cordeiro. Tirou a pele do cordeiro para vestir o homem. Quem fez isso foi Deus. Aquele cordeiro tipificava Cristo. O homem estava nu nos pecados, vestes sujas. Aí Jesus tem que morrer na cruz do Calvário para colocar vestes novas sobre este homem. Talvez você não saiba, mas o diabo sabe aqui quem está com vestes sujas e quem está com vestes limpas. Por isso, Jesus, quando a igreja subir por ocasião do arrebatamento, nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Seremos galardoados segundo as nossas obras. E o texto diz que duas coisas aconteceram após isso. Cada crente lavado e redimido de Jesus que passa pelo tribunal de Cristo, que não é punitivo, é avaliativo, para receber galardão, depois que ele recebe o galardão, a Bíblia diz, ele recebe vestes de linho finas, que são as obras dos santos. E depois eles sentam na mesa das bodas do Cordeiro, onde o próprio Jesus vai servir a igreja. Mas a primeira coisa que recebe, vestes novas. E por último, deixa eu ver se vocês estão lembrando, para manter o fogo aceso, em primeiro lugar tem que tirar as cinzas. Segunda coisa, tem que mudar as vestes. E terceira coisa, coloque lenha no altar. O versículo 11 diz, a ceia vai ser rapidinho. Versículo 11 diz: levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote, versículo 12, por favor, Levítico 6:12. Vamos ler comigo, pode ser? 1, 2, 3. O fogo arderá, não se apagará, mas acenderá a cada, e sobre ele porá em ordem holocausto, e sobre ele queimará das ofertas. Toda manhã tem que colocar lenha no altar. Você percebeu que ele tirava a cinza para fora do arraial? Porque cinza não pode ficar dentro do arraial. Cinza tem que colocar fora do arraial. Se está tendo cinza na tua casa, põe para fora. Se está tendo cinza no trabalho, põe para fora. Se está tendo cinzas nessa igreja, põe para fora. Porque não pode ter cinzas no arraial. Onde tem cinza, o fogo não pega. Onde tem cinza, a lenha não queima. Onde tem cinza, a oferta não sobe. Tem que tirar cinzas. Agora perceba que quem coloca a lenha é o próprio sacerdote. Não sou eu que coloco lenha no seu altar, é você que tem que colocar lenha no seu altar. Irmão, por favor, eu não estou nem abusando de vocês hoje, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, diga para essa pessoa do lado assim, com todo amor: ninguém, não está com amor não, fala com amor, ninguém pode colocar lenha por você. É você que tem responsabilidade de colocar lenha no altar.
Tem marido esperando a esposa colocar lenha no altar da família inteira, e Deus está dizendo: não, os dois têm que colocar lenha no altar da família. Ah, se meu pai colocar lenha, ei filhão, é você que tem que colocar lenha no seu altar. É toda manhã, de manhã acorda dizendo: hoje tem lenha da oração, hoje tem lenha do devocional, hoje tem lenha de jejum, hoje tem lenha da consagração, porque onde tem lenha o fogo não se apaga, onde tem lenha a oferta sobe ao altar, onde tem lenha a cinza vai embora, porque o fogo estará continuamente sobre o altar e não se apagará. Oh, irmão, diga para alguém: tem que colocar lenha no altar, meu irmão, é toda manhã tem que colocar lenha. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Um pecador para de orar, mas um homem de oração para de pecar. Um pecador para de orar, mas um homem de oração para de pecar. Quem tem que colocar lenha é você. É toda manhã, é todo dia, para que o fogo não se apague. E olha que coisa interessante, põe para mim Levítico 6,12. E olha que interessante, só depois que colocava lenha, só depois que o fogo pegava, é que colocava oferta sobre o altar. Sabe por que tem gente que não está adorando mais? Porque a lenha já foi embora, ficou cinza, o fogo apagou, e a pessoa está dizendo: ah, Deus não vai receber mais, porque só tem cinzas. Por isso que você parou de adorar, por isso que você parou de congregar, por isso que você parou de dizimar, por isso que parou de ofertar, de primiciar, de evangelizar, porque só ficou cinza, a lenha já não tem, o fogo apagou, e você não tem que colocar oferta. Por que eu não coloco a oferta no altar que está frio? Oh Deus, oh Deus, oh Deus, a minha oração como pastor dessa igreja: desperta essa igreja, Senhor. Aviva esta igreja, Deus. Levanta um povo de oração, de jejum, de consagração, de amor pela palavra. Oh Deus, aviva essa igreja, voltando de novo, mais uma vez, colocando lenha no altar. Oh Deus, nós não queremos celebridades neste lugar, nós queremos servos que ainda carregam a lenha do altar, que ainda tem fogo. O que tu tens, Abraão, eu tenho uma lenha, eu tenho um holocausto, eu tenho um cutelo. Porque não pode ter culto se não tem lenha, não tem culto que não tem fogo, não pode ter culto se não tiver sacrifício. Tem que voltar para o altar. Mas sabe qual é o problema, irmãos? É que em vez de ouvir o cordeiro, a gente ouve a serpente. E às vezes a serpente está dentro da igreja, e a voz da serpente é muito parecida com a voz da verdade, e a gente deixa de ouvir o cordeiro para ouvir serpente, e quando a gente ouve a serpente, o fogo se apaga. É porque fulano falou isso de você, é que eu vi fulano falando isso. Eu repreendo todo espírito de fofoca agora em nome de Jesus, todo espírito de dissensão. E como homem de Deus, se eu sou homem de Deus, se eu sou homem de Deus neste lugar, eu amaldiçoo agora toda língua de fofoca e dissensão. E se eu sou homem de Deus neste lugar, ainda antes desse mês terminar, Deus vai mostrar, em nome de Jesus, aquele que está com língua de fofoca, Deus vai mostrar, Deus vai revelar, e o iníquo não ficará no nosso meio, em nome de Jesus. Porque se eu sou homem de Deus neste lugar, e sobre essa cidade, o Senhor manifestará a glória dele. Porque uma voz é a voz de cordeiro, outra voz é a voz de serpente. A gente tem que ouvir a voz do cordeiro, para a gente permanecer no altar. Porque quando o fogo se apaga do altar, eu terminei, sério, terminei. A primeira coisa que vem é esfriamento. E aí, a tendência é só piorar. É igual aquele efeito dominó, uma peça vai derrubando outra. Esfriamento que gera insensibilidade. Eu estou aqui pregando para você, sabe que tem gente que está tão frio que está em outro lugar? Pode ser o Espírito Santo de Deus aqui, é glória de Deus, poder de Deus. A pessoa está leprosa, porque o que é lepra? Não sente mais nada, está insensível. Agora está tocando, tem fogo caindo do lado da pessoa, tem irmão pulando pela glória, e a pessoa está insensível. O esfriamento gera insensibilidade, porque quando a pessoa está fria, ela olha para o altar, e ela começa a criticar o altar.
Seja a pessoa que está cantando, pregando, o presbítero olha ali igual, está orando. A pessoa tem resistência com o altar. Ela só vem porque um amigo chamou. Ela só vem porque achou legal vir, que é domingo. Mas ela perdeu a sensibilidade espiritual. Já não é mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus. O esfriamento gera insensibilidade. E a insensibilidade gera dureza. O coração fica duro. E a dureza gera morte. Quem aqui já desviou sabe que é verdade que eu estou dizendo. Quem aqui um dia afastou dos caminhos do Senhor sabe que é verdade. Você esfria, gera insensibilidade, fica duro espiritualmente, resistente espiritualmente, e através disso gera morte espiritual. E quando você menos perceber, está longe do Senhor. A minha oração é que o fogo volte. Eu quero orar por você. Se você puder ficar em pé, por favor, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por um avivamento, pelo fogo do Espírito na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vou orar por você agora. Glória a Deus. Você não precisa segurar em ninguém, tocar em ninguém, não precisa mesmo, porque é entre você e Deus nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não quero te obrigar a nada, mas eu quero te pedir que você faça essa oração. Deus, eu quero manter o fogo do Espírito aceso na minha vida. Senhor, eu quero manter o fogo ardendo continuamente sobre o altar e não se apagará. Que o Senhor encontre o teu altar limpo. Que o Senhor, quando passar em revista sobre tua vida, Ele vai olhar para o teu altar e vai dizer que não tem cinzas, ainda tem fogo. Porque se a gente não tomar cuidado, o Espírito Santo apaga da nossa vida. Está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Eu queria que você orasse fervorosamente mesmo, dizendo: Deus, aviva a minha vida. Ai, Deus, fogo no altar. Fogo no altar. Fogo sobre o altar. Eu quero voltar a congregar mais, orar mais, buscar mais. Eu quero voltar a chorar, me quebrantar mais. Eu quero voltar a servir a obra do Senhor. Fogo no altar. Ore, 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 ore agora. Ore, ore, por favor, não pare, ore, continue orando. Até que o fogo venha, até que o altar pegue fogo. Ore, é você e Deus. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade?
Pois de que vale ter fogo no tudo altar. e não ter Sim. nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Que o nosso louvor não seja um momento sem avivamento. Que o nosso não seja os corações. Quero ouvir o som da noiva declarando: pois de que vale ter as harmonias, mas não há verdade. Pois de que vale ter e dá meus lábios, são minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. E o fogo arderá sobre o altar continuamente. Continuamente, esse é o segredo. E não se apagará. E não, vamos. E o fogo arderá continua. E não se apagará. E não, o fogo. Você pode levantar suas mãos aos céus e pedindo: venha esse fogo sobre o altar. E não se apagará. E não, o fogo arderá. E não se apagará. Não arderá sobre o altar. Continua. E não, o fogo de Deus, o fogo. E não se apagará. E eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus o meu amor. Se entrega, meu irmão. Não fica olhando para. Se entregue. Eu adorarei ao Deus. Fogo sobre o altar, fogo sobre essa igreja, avivamento sobre essa igreja, Senhor. Labachuri odere vassara. O Espírito e desce como fogo, vem como Pentecoste, vem como em Pentecoste. Sim! Espírito, venha com teu fogo, Deus, sobre essa igreja, Senhor. Oh, aleluia! Levante homens de oração, mulheres de oração, afogueados pela tua glória, pela tua presença.
enche-me de novo. E eu adorarei. E ao Deus a minha, ao Deus a minha vida. Sem nenhuma explicação, eu adoro. De Jesus, Ele compreendeu o seu. Agora é a hora de você chamá-lo, chamá-lo. Pedir um fogo. Espírito, Desça como fogo neste lugar, Senhor. Sobre obreiros, pastores, músicos, jovens, adolescentes. Venha fogo dos céus. Fogo dos céus. Mostre que o Senhor está neste lugar. E enche-me de novo. Espírito de Deus, Espírito, e desce. Deus! E enche-me de novo. Você não precisa de um louvor para ser cheio. Deus marcou a agenda dele essa noite de avivamento. Acabou frieza espiritual na tua vida, desânimo na tua vida. Eu estou liberando palavras de fogo, de poder, de autoridade. Fogo sobre tua vida agora, fogo sobre tua vida. Você pode colocar até a mão na tua cabeça, no teu peito e dizer: Deus, manda fogo. Eu quero fogo, porque quando o crente tem fogo, oh meu Deus, ele não fica vendo a vida dos outros, ele está no fogo. Quando o crente tem fogo, ele não desanima por qualquer coisa, ele anda ainda 40 dias e 40 noites. E eu estou decretando, liberando fogo sobre tua vida, fogo sobre teu ministério, fogo, fogo, aleluia, que desça fogo dos céus. Sim, meu Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, a manturia eu descei, a manchuru calabraçai, la bateria candurica. Aviva-nos, 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 Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva, vem fazer o que nenhum homem fez. O descrito em Joel. Vem fazer do que nenhum homem fez. Escrito em Joel, aviva-nos, aviva, vem fazer do que nenhum homem fez. Tudo escrito em Joel, e a terra clama, e a terra chama mais uma vez. Yeshua, Yeshua, yeah, e a terra
fazer o que nenhum homem fez, e o que a história nunca viu, e o destino em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Aviva-nos, Yeshua, Yeshua, Ó Deus, Espírito Santo de Deus, o nosso desejo é que todos sejam cheios. Sou tua noiva apaixonada e te esperamos para dançar. E sou tua noiva apaixonada e te esperamos para dançar. Yeshua, Yeshua. Sim, meu Deus. Deus quer que todos sejam cheios. O Espírito Santo deseja que todos sejam tocados. Se permita. Eu não estou dizendo que você vai pular, só estou dizendo que abra o seu coração de fato. Mesmo que você esteja tão frio e tão fria que não consegue nem mais orar, mas você pode colocar pelo menos a mão aqui no alto do teu peito e dizer: venha e faça. Venha, Espírito Santo, e faça. Eu entendo que até essa ansiedade vai sair, essa síndrome do pânico vai sair. Eu não estou dizendo que não é algo que tem que ser tratado, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem cura também do Espírito Santo para te encher hoje, em nome de Jesus. Para você não ficar vendo um ioiô espiritual. Um dia você está bem, outro dia você está lá embaixo, lá em cima. Não, não. Viver firmado em Deus e na sua palavra. Não era para você estar olhando para lugar nenhum, era para você estar aí conectado em Deus agora, pedindo esse fogo, essa glória de Deus. Eu termino dizendo que a minha oração é que essa igreja seja uma igreja de oração, uma casa de avivamento, mas que esse avivamento é a partir de cada um de nós diariamente, na busca pela presença. Amanhã pela manhã você vai colocar lenha no altar para ver uma semana extraordinária debaixo do fogo do Espírito. Mantenha aceso o fogo do Espírito. Você que está com a ceia na sua mão, pode pegá-la, por favor. Se você não recebeu a ceia, você pode levantar sua mão que os diáconos vão entregar até você, vão até você lhe entregar a ceia. Nesse momento a gente também entrega a uva para aqueles que não são batizados, é aqueles que vão participar da ceia. Vamos também entregar a uva para você. Você vai pegar a uva e na hora que a gente comer o pão, você vai comer a uva. Então, se alguém está precisando pegar aí a uva ou o pão, levante a sua mão, por favor, que os diáconos levarão até você. Então, quem está com as uvas aí, por favor? Os irmãos estão com as mãos levantadas.
É a missionária Lidiane? Tem gente lá de cá, missionário, vai pegar a uva. Ali, ó, tem algumas mãos levantadas. Quem não pegou o cálice, tem alguém que não pegou o cálice? Todos pegaram o cálice? Pronto, tem cálice também. Temos cálice também. Glória a Deus. Todos já estão com cálice na mão? Todos? É o que eu atrapalhei. Quem não pegou o cálice, levanta a mão. Quem não pegou o cálice? Tá. Quem não pegou a uva? Lá atrás, Lidiane. Lá atrás é que tem o maior contingente de pessoas que não pegaram a uva. Glória a Deus. Você que está assistindo em casa, que esse fogo também invada a sua casa aí. O carro, o Uber, onde você estiver, em nome de Jesus. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, Ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Assim examine o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Obrigado, Cleito, Diácono Ricardo, Pastor Eliana que fez o pão. Deus abençoe. Pegue o seu pão, a uva, vê se todos, certificar se todos receberam a uva, e nós vamos cear com muita alegria. Eu já ceei pela manhã, e você agora de novo, e isso é uma bênção. Graças a Deus. Esse é o momento que eu dou a oportunidade para você falar com Deus. Alguns minutos para você agradecer a Deus. E orando, dizendo: Deus, eu quero permanecer ceando. Vocês têm a oportunidade. Agradeça. Fale com Deus agora. Não só quem está ceando, mas todos que estão aqui, agradeça. Fale com Deus. Tendo partido, disse: este é meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Nós já apresentamos os elementos pela manhã, estão todos consagrados, apresentados ao Senhor, para o banquete espiritual, no nome de Jesus. E todos os que têm a uva e os que têm o pão, podem participar. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todos podem participar da ceia. Oh Deus, ó morte, onde está sua vitória? E Ele ressuscitou, Ele ressuscitou.
onde está sua vitória? Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou. E ó morte, onde está sua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. E ó morte, onde está sua? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Diga! Santo, Santo. Cantamos ao Cordeiro, cantamos ao Cordeiro que é Santo, Santo. Cantamos ao Cordeiro, cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, aquele que morreu a cruz do meio, mas ressuscitou como leão. Jesus, diga ao morte, e ó morte, onde está sua? Ele ressuscitou. E ó morte, Ele ressuscitou, porque Ele É só para finalizar, tá bom? Vamos. posso crer no Podemos aplaudir Jesus com muita alegria. Tudo aqui é ensaiado, irmão. Rapaz, que culto maravilhoso na presença de Deus, né, gente? Porque orou, tá vendo que a oração dá resultado? Onde tem oração tem fogo do Espírito. Não é não, Nicolas? Gente, que o povo está indo embora? Mas que povo é esse? Tenho que abençoar vocês para vocês ir para casa, tá bom? Pessoal, é o seguinte, eu quero agradecer a todos vocês por mais um culto. Estou vendo Jéssica, Bleno ali, estou vendo Leila aqui também. Já vi ali Haroldo e Rebeca, estavam adorando Jesus ali atrás, e Taylor também. Aí Taylor, graças a Deus. Muita gente boa, estou vendo Giovana aqui. Olha, muita gente boa hoje, graças a Deus. Vi a irmã Marli ali atrás também. E a irmã Carla está aqui, que não sabia que era mãe de Gabriel, soube esses dias atrás. Graças a Deus. Enfim, que Deus abençoe vocês. Olha, a gente precisa que vocês, agora em nome de Jesus, olha que palavra profética, Diácono Isaída. Vá lá na cantina comprar um bocado de salgado e não vai engordar. Quando você compra camisa, um livro, uma Bíblia, eu passo pela cantina, está ajudando a igreja. Amanhã nós temos apenas R$ 9.056 de aluguel para pagar, não é? Então, tudo agora ajuda a gente. Então, se você tiver uma oferta especial, amanhã, R$9.000 para pagar amanhã, não é brincadeira, né, gente? Então, a gente conta com a ajuda da igreja, as ofertas, dízimos, mas também comprar na cantina, uma camisa, um livro, já nos abençoa muito para a gente honrar os compromissos. Eu vi John ali atrás também, estou vendo John ali atrás de Patrick ali, está vendo? Deus abençoe, bom recebê-los aqui com alegria. Eu vou convidar o pastor Ross, mas já vi que ele saiu, então vou convidar o pastor Josemi Ribeiro. Ele está por aí? Olha lá, olha aí. É que a igreja agora ficou maior, pastor, que antes eu dava uma corridinha, o pessoal via, hoje o pessoal não vê mais.
que o pastor Josimir é atlético. Ontem nós ficamos aqui a manhã toda em oração pela igreja, né? O pastor Josimir ficou comigo também. Foi um período muito gostoso. Nós até batemos um papo assim, coisa rápida, mas foi oração e palavra, e foi um momento muito especial. Eu já vou lançar as próximas 12 horas de oração, viu? Para você já colocar na sua agenda, para tirar pelo menos meia hora. Não é verdade, Pedro? Fala com o povo, meia hora para estar com a gente orando. Deus abençoe. Saúde a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor, que é de lá que vem a nossa vitória. Pai, nós te louvamos, bendizemos ao Senhor com toda a força do nosso entendimento e com todo o nosso coração, pois o alimento que recebemos nutrirá as nossas almas e nos manterá em pé, manterá as nossas vidas acesas, as nossas chamas reluzentes. Por isso, Deus, eu te agradeço pelo culto, pela palavra e por todos que escolheram este lugar para cultuar ao Senhor, para bendizer o teu santo nome. Só nos resta agora, Pai, despedir o teu povo em paz, que o Senhor os leve debaixo de tuas santas e poderosas mãos, dando uma noite tranquila, reparadora. Pai, é o que eu oro, e assim eu sei, creio que o Senhor o fará, em nome de Jesus. Amém. Erga a sua mão para cá, por favor, que o grande amor de Deus, as doces e as ricas e as consolações do Espírito Santo de Deus, não seja somente hoje, mas que seja para todo sempre, com todos vocês, e todos possam concordar comigo, dizendo...